Essa aula, vídeo aula 17, né? Pessoal, vamos começar? Vamos começar? Hoje a gente vai obter as equações de Maxwell, né? Para magnetostática. E vai tentar mostrar como utilizar como resolver problemas, né? Obtenção de campo, né? Mais precisamente, obtenção do campo B. Da mesma forma que a gente fez no caso da eletrostática, a gente vai fazer utilizando a lei de Ampère, né? A gente vai derivar a lei de Ampère, e vai utilizar a lei de Ampère para a obtenção de campos. Bom, na última aula, tá certo? A gente mostrou, né, que B podia ser escrito como rotacional de um vetor, né? Chamamos esse vetor que a grandeza é intermediária, né? Você pode resolver o problema dado uma densidade corrente, né? Obtém a grandeza intermediária A, que a gente chama de potencial vetor magnético, integral de volume, né? Da distribuição de corrente, de zero aqui. Então, dado uma distribuição de corrente, né, e cada elemento de volume está localizado no ponto x', o vetor A, potencial vetor, né, pode ser obtido por integração, né, e obtido potencial vetor, você obtém o B dessa equação aqui, né? Para o nosso cursor, vou ligar aqui. B é obtido dessa equação, certo? Ora, da nossa análise vetorial, nós sabemos que se um vetor é obtido do rotacional de outro vetor, como é o caso aqui, né, esse vetor tem divergência nula, né? Certo? Qualquer vetor obtido do rotacional de outro vetor tem divergência nula. Certo? Isso é uma das propriedades, né, da álgebra de vetores, do operador Nabla. Então, uma equação, então lembrando que o teorema de Helmholtz, né, requer especificação de duas propriedades, uma delas divergente do vetor, e uma segunda propriedade é necessária, que é o rotacional do vetor, certo? Então, divergente eu já sei quem é, né? Divergente de B igual a zero. Então, essa equação é muito, muito importante, né? Essa equação implica que não existem cargas magnéticas. Então você tem... Não existem cargas magnéticas, né? Porque se existissem cargas magnéticas, a equação, né, envolve a grandeza produzida por essas cargas magnéticas, que é o B, né? Teria uma densidade aqui de carga magnética, né? ρm, certo? Poderia dizer, né? Então, ou também a gente pode chamar de monopolo, né? Monopolos magnéticos não existem, certo? Está claro isso aí, pessoal? Então, essa equação implica que não existe carga magnética. Ou seja, não existe a possibilidade do campo B fazer isso, né? Sair de um ponto de espaço, por exemplo, certo? Aqui teria uma cargazinha QM, né? Isso não existe. Não é possível, não existe monopolo magnético. É uma implicação dessa lei experimental. É claro que existem possibilidades de se criar um monopolo magnético por um curto espaço de tempo, certo? Então existem estudos, né? O pessoal gasta aí bilhões de dólares para fazer experimentos para detectar um monopolo magnético, e ele existiria talvez num curto espaço de tempo, certo?
num curto espaço de tempo, muito rápido. É instável, vai ser instável, né? Mas, para todos os efeitos, no regime, quem está falando aqui, não existe monopólio magnético, né? Bom, a segunda equação é a rotacional de B, né? Então é isso que a gente precisa saber. Quem é a rotacional de B? Tá? Isso aqui é, usando a equação anterior, a rotacional do rotacional de A. E aí você tem uma identidade vetorial que diz quem é o rotacional do rotacional de um vetor, né? Isso aqui é gradiente do divergente do vetor. E menos uma segunda operação, que é o Laplaciano, né, do vetor. O Laplaciano do vetor é uma coisa complicada, né? O Laplaciano escalar nós conhecemos. O Laplaciano do vetor, se o vetor tiver em coordenadas curvilíneas, não é o Laplaciano convencional, certo? É mais complicado, né? Porque ele vai operar sobre os vetores também, certo? Do sistema de coordenadas, então é mais complicado. Muito bem, o divergente de A, aqui na nota de aula tem uma demonstração aqui de dar zero, né? Eu não vou fazer a demonstração aqui, é um pouco demorada, tá certo? Mas eu vou dizer só o roteiro, mais ou menos, como é que se mostra isso, né? O divergente de A é zero, pode se provar, baseado em duas propriedades importantes, que a gente não deve deixar de mencionar aqui, tá certo? Uma delas é que isso é feito. Como é que se mostra isso? Você pega a expressão para o A, né, que é essa aqui, zero, estou esquecendo de se toda vez, não tem um zero aqui, 4π, né? E aplica diretamente o nabla nessa expressão, certo? Cálculo divergente, né? Daí você vai ter umas manipulações algébricas, né? Você tem uma função aqui, tem um escalar aqui embaixo, né? Bom, você pode postar que isso aqui vai dar zero, certo? Com duas informações importantes, né? Nós temos o volume de corrente, né? Deixa eu fechar aqui o volume, deixa eu mostrar mais ou menos aqui, tá certo? Então você pega o volume e pega toda a sua disposição de corrente e coloca no volume V. Né? Esse volume é limitado pela superfície sigma, né? E tem uma normal para fora, tá certo? E aqui fora é vácuo, né? Aqui é vácuo, aqui não tem corrente. Ou seja, você pegou toda a corrente do seu problema e colocou no volume, certo? Então fora desse volume não tem mais corrente. Então, quais são os passos intermediários para você mostrar que o divergente de A dá zero, né? Uma é que o divergente de J é zero. Essa é uma propriedade, tá certo? No regime estacionário, né, que é a magnetostática regida por esse regime, o divergente de J é igual a zero. Então, uma das propriedades que aparece quando você aplica o nabla de A vai ser essa aqui, tá certo? Vai aparecer um divergente de J em algum lugar. Você pode mostrar que isso aqui dá zero, né? Certo? Você pode mostrar, não, é a hipótese, né? A base, né, da magnetostática é que isso aqui é zero, certo? Então essa é uma das propriedades, e a outra é que aqui fora, tá certo? O J no exterior do volume é zero também, certo? Porque aqui fora não tem corrente, você pegou a corrente dentro do volume, né? Tem uma propriedade do capítulo 4, que é uma condição de contorno, né? Que numa interface entre dois meios, né, você tem corrente cruzando esses dois meios. Se você pegar o J dos dois lados, né, no regime estacionário, tá certo? No regime estacionário, o J normal